A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. Seja bem-vinda, todos vocês. Nós estamos nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2021, a lição de adultos, lição número 6, 8 de agosto de 2021. Antes de prosseguirmos, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. E no final, se você puder, deixe seu comentário, deixe aí as suas ideias, para nós podermos trocar umas ideias. Lição número 6, então, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Texto áureo: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, que ora lemos. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo,
os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os objetivos dessa lição número 6, o objetivo geral é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos primeiro, expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Então vamos à aula. No ponto central ele diz: devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Na introdução, nós observamos que o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Vejamos isso em 1 Reis 19, versículo 16. 1 Reis, primeiro livro de Reis. Já abriu a sua Bíblia? Cada vez que eu chego aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo 16. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje para ganharmos um tempinho. 1 Reis 19, verso 16, assim está escrito: unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. Então, Elias recebeu uma ordem e o escolhido como sucessor era Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Nós já lemos 2 Reis 2:9. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. É o que nós vamos estudar, essa mudança de poder, essa transferência. A despedida de Elias, tópico 1. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, está lá em 1 Reis 18:40, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis,
1 Reis 17:1, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade, 1 Reis 19:4-6. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Ou seja, ele não era um Superman, ele era um homem normal, como nós todos, conforme nós vemos lá em Tiago 5, quando diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Então a missão dele estava se encerrando. Segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. O que significa isso? Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, está lá em Mateus 17:3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, veja que ele foi um homem importante, um profeta com a alma maravilhosa, um profeta íntegro, um profeta comprometido com a mensagem da parte de Deus. Por isso que ele diz, um profeta com grandeza de alma. Número 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido um memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, lá em Josué 4, 19 e 20. Lá no Rio Jordão, tem um memorial, tanto no meio do rio, quanto lá na cidade de Gilgal. Ali também os israelitas foram circuncidados, lá no capítulo 5 de Josué. Todos os israelitas foram circuncidados. Também celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, Josué 5:10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então foi ali que Deus o revelara que ele seria recolhido ao céu. Isso aqui, então, Gilgal é um lugar de boas recordações. Resumindo, então, esse tópico 1, todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então, devemos buscar em Deus forças para acertar mais do que errar, porque errar é humano e todo ser humano erra. A questão é, tem mais erros ou mais acertos? Nós almejamos ter mais acertos do que erros, que foi o que aconteceu aqui com Elias. O tópico número 2, o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, segundo Reis 2:1, nós já lemos, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Então, não deixarei você ir sozinho. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então,
aqui nós observamos a fidelidade de Eliseu ao profeta Elias. Segundo subtópico, a porção dobrada. Agora nós vamos falar da recompensa. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Isso estava prescrito na lei. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Por isso que ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, porque ele queria ser o sucessor de Elias. Ele queria ter a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração a Deus. Por isso ele pediu porção dobrada. Terceiro subtópico, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias, segundo Reis 2:9. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Então era o caso aqui de Eliseu. Ele se espelhava em Elias, ele observava tudo o que Elias fazia e via que Elias, ele amava verdadeiramente a Deus e era fiel a Deus. Resumindo, Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Devemos ser fiéis a Deus, devemos ter intimidade com Deus e Ele tudo nos dará se pedirmos em oração. Então nós temos aqui o primeiro tópico, a despedida de Elias, a preparação, o pedido ousado de Eliseu. Agora o terceiro tópico, Eliseu toma a capa de Elias. O que significa isso? Subtópico 1, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Segundo Reis 2:11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então nós vemos aqui Elias e Eliseu, além de ser profeta e senhor de Eliseu, eles eram amigos, eles tinham comunhão, eles tinham amor uns pelos outros. É isso que ele está querendo dizer aqui. Número 2, subtópico, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu, segundo Reis 2:13.
ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Está lá em 2 Reis 2,14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. 2 Reis 2,15, nós já fizemos a leitura bíblica em classe. Então nós vemos que essa capa de Elias simbolizava a autoridade, a unção do Espírito de Deus que estivera na vida de Elias e agora estava na vida de Eliseu também. E isso foi reconhecido publicamente. Resumindo esse tópico, quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Então, quando o homem ou a mulher é escolhido por Deus, todos percebem que essa pessoa foi escolhida e que a unção de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Conclusão: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, assim como Elias foi exemplo de homem de Deus para Eliseu, e assim como nós estamos estudando a vida de Elias e Eliseu, nós também precisamos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, em homens e mulheres que andam com Deus, que sejam imitadores de Cristo. E, por consequência, nós também devemos dar exemplo de imitador de Cristo, de pessoas de integridade, de pessoas que andam com Deus e sermos exemplo para as gerações seguintes, para as pessoas que irão se espelhar também em nós como servos do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ficar conosco até o final desse vídeo. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de deixar também o seu gostei. A paz do Senhor.